Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Pois é, semana Bom começando, dia, né? Kátia. Bom dia. Última semana do mês, né? Semana que vem já é Sim, abril, um mês que passou super rápido aí. E a semana começa aí com três forças, né? Se cruzando e definindo o rumo do Brasil nos próximos dias. Aí a gente continua aí com a tensão internacional, né? A gente vê toda a pressão em relação à guerra no Irã, a pressão econômica e uma dessa guerra, né, não só no Brasil como em todo o mundo, e uma clara antecipação aqui no Brasil de uma disputa eleitoral. Então a gente começa aí no meio desses 3 pontos que eu acho que vão definir bem a nossa semana por aqui. com certeza. Então a gente pode dizer que uma coisa está prestes a mudar, como você falou, que é o mês. A outra já mudou, que são as estações. Já estamos no outono, Mesmo, deixamos o estamos verão no para trás. outono, isso, já acabou o Mas verão. outra não mudou, né? Infelizmente, que é essa tensão aí no Oriente Médio, só para a gente começar esse tema, que é de uma gravidade enorme, né? Porque não é simplesmente uma questão econômica. Tem ali a afetação de vidas, então é sempre uma tristeza muito grande a gente vê quando falha a diplomacia, o diálogo, aquilo que o ser humano, digamos, tem capacidade de fazer, a gente sabe que tem, né, só precisa acreditar e insistir um pouco, né. Mas obviamente tem também repercussões econômicas, cai para a gente aqui também uma parcela disso, porque combustíveis é um segmento dos mais afetados por essa guerra, que por sinal, Cátia, eu não sei qual a tua impressão, mas eu fazendo aqui algumas anotações sobre isso, eu acho que a primeira eu tenho 2 dados aqui. A primeira é que esses objetivos com essa guerra, eles não estão claros, Sim. né, porque inicialmente era para conter o risco de, produção de, nuclear iraniana. Aí disseram que obliteraram esse armazém lá, esse arsenal iraniano, mas então a guerra já deveria ter acabado, né, mas não acabou. Então, esses objetivos ainda não estão claros por conta disso, talvez, vamos acabar com o regime, mas como, né? Matando o número um, aí vai assumir o 2 e assim. Então, assim, está um pouco confuso essas informações. É, e o Trump já percebeu que Irã não é Venezuela, né. Então e ele já está no ele tá eu diria que ele está meio numa sinuca de bico, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque assim, ele já não tem mais o que anunciar de vitória dessa guerra, a coisa criou proporções e ele não tem o que se fala muito até nos Estados Unidos é meio que ele embarcou na onda de Israel e agora não tem como sair dela, né, e a gente fica no meio disso tudo. É. E como é que está o presidente Lula nisso, Kátia? Que no final é a posição do Brasil, né? Pois é, a gente vê pela parte econômica, né, o aumento do diesel impacta, né, diretamente aqui no Brasil. A gente é um país, essencialmente rodoviário, o nosso comércio, os nossos produtos circulam pelas estradas, né, então a gente tem um impacto direto aí no diesel, tem a questão do agronegócio, né, que depende disso, do combustível, tanto para a produção quanto para o escoamento, ao mesmo tempo tem os fertilizantes mais caros, pressionados nesse cenário de aumento. Então aqui a leitura é que se essa crise, né, se prolongar, o impacto não será apenas uma coisa pontual, pode pressionar mesmo a inflação e afetar o crescimento econômico ao longo do ano. O presidente Lula, ele faz aí um movimento político, né, em relação principalmente ao presidente Donald Trump no cenário externo, né, ele nesse fim de semana esteve no encontro da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, criticou a guerra e novamente falou sobre a condição aqui na América Latina, né, ele falou uma frase forte dizendo: "Querem nos colonizar", não citou o presidente Donald Trump, mas deixou ele falou até incisivamente, foi bem forte nas falas dele, no tom de voz, né, então ele sinaliza aí, em relação ao presidente Trump, uma mudança de postura, mas ele tem que encontrar aí um meio termo, uma coisa mais de neutralidade, né, que, não só em relação à questão aí do Irã, como em relação aqui à região e em relação ao presidente Trump. A gente está em ano eleitoral, né, não dá para
para esquecer que estamos em ano eleitoral e a avaliação no entorno é que o enfrentamento direto com os Estados Unidos pode afastar o eleitor de centro, né, que é uma coisa que o presidente Lula é uma parte aí dessa uma fatia dessa pizza que ele tem que tentar conquistar alguma coisa, né, em relação às eleições presidenciais e afastar esse eleitor pode gerar uma insegurança, inclusive no ambiente econômico, né. Então esse relacionamento ainda é frágil, depende do comportamento do Donald Trump, né, especialmente em medidas que possam atingir o Brasil. A gente vê aí a questão teve um posicionamento em relação a facções criminosas, taxar como terrorista ou não terrorista, que é uma bandeira do presidente, que isso não pode acontecer, para não abrir uma brecha no país para uma intervenção norte-americana aqui, sob esse guarda-chuva de que aqui haveria, facções terroristas, né. Então o Lula ele está nesse meio tempo. A gente lembra que teria um encontro do Lula com o Trump agora em março e não aconteceu. Então eu acho que isso está ficando meio em banho-maria e eles estão tentando avaliar qual é o próximo passo, buscando esse equilíbrio aí tênue, né, entre uma coisa e outra para não desbalançar aí balancear a balança mesmo, né. Hum. É, com certeza. Bom, a gente sabe disso, né, o presidente Trump, ele tem todo o direito lá, ele é o representante do povo americano, é o está no controle do poder executivo, né, e de fato faz o que é melhor para o seu país. Mas ele tem de fato uma maneira de governar que é muito como ele tinha talvez na vida, profissional dele, né, que era ele era empreiteiro, então ele era uma pessoa mais bruta, digamos assim, né, menos, cordial até nas negociações. Eu acho que ele acabou levando isso para a vida pública, não é aqui uma crítica nesse momento, é apenas o fato de que, olhando aqui do lado do Brasil, né, a gente tem que ter muito cuidado, de fato, com esse tipo de relacionamento, porque nada é seguro quando a gente fala de Trump. Não é seguro você estar perto, não é seguro você estar longe. Então, você tem de fato que, tentar a todo momento balancear, como você comentou, essa É. distância, porque não é só uma questão diplomática, né, Kátia, é uma questão inclusive de interesses nacionais que são muito fortes, comerciais, né, aqui do Brasil com os Estados Unidos e vice-versa. É, a gente tem que ter cuidado em relacionamentos em geral, né, imagina um relacionamento entre 2 nações, né, do porte dos Estados Unidos e do Brasil. Realmente tem que ter aí esse encontro aí, essa linha que agrade não nem que agrade, mas que exista um equilíbrio entre os 2 lados. Vamos ver como a diplomacia brasileira é conhecida por conseguir justamente esse equilíbrio, né, nisso que a gente aposta. Com certeza. Mas, Kátia, agora falando mais de Brasil, né, e mais ainda sobre o presidente Lula, que esse tema do INSS, né, essa esse problema que aconteceu recentemente, ele tentou puxar um pouco o presidente Lula, familiares envolvidos, enfim, mas parece que esse tema está um pouco já se esgaçando aí para o final. Qual que é a percepção que você tem aí em Brasília sobre esse tema aí do INSS? Pois é, a CPMI do INSS, né, como a gente falou várias vezes aqui, ela agora está chegando perto do fim mesmo por prazo, né, a CPMI tem um prazo para funcionar e o fim dela é agora dia 28 de março e a expectativa, né, do presidente, do relator da CPMI, é que esse prazo seja prorrogado, né, porque afinal de contas, a gente está falando de esquema de fraudes aí de mais de 6 bilhões de reais e que afetou quase 6 milhões de aposentados, né. Mas nada indica que ela vai ser prorrogado, né. O que a gente vê é um desconforto aí generalizado entre governo, Congresso, parlamentares do Centrão, que eles não demonstram muito interesse em prorrogar a comissão, né. E a gente vê também que o ambiente ficou pior ainda com a questão envolvendo o Daniel Worcaro, né, o dono do Banco Master, que também a CPMI puxou aí, eu falo que é um novelo que vai puxando as pontas soltas, puxou uma ponta solta aí, que relaciona o caso Master, né, então o que se vê é que a CPMI falou muito,
Andou muito, fez muitos depois, mas, nem andou muito, interrogou muito, mas andou pouco, né, então eles esperam que o presidente do Senado, o Alcolumbre, avalie que a comissão deva continuar, mas não é isso que a gente vê que tem aí uma questão de que muito provavelmente o Alcolumbre não vai fazer essa prorrogação no prazo da CPMI, ela deve mesmo acabar no dia 28 de março, ainda essa semana, portanto. Entendido, Kátia. É, realmente essa questão do INSS, assim, tudo que tem que ser, apurado, tem que ser muito bem apurado, porque a gente está falando de dinheiro público, e isso é uma coisa muito séria, de fato, porque diz respeito a todos nós, né, nós que contribuímos aí com bastante suor com essa verba. Agora, essa questão eleitoral, porque às vezes a gente tenta não até acontece de não dar importância para coisas que são importantes em época de eleição, mas principalmente é tentar dar importância a coisas que realmente não fazem nenhum sentido ou que não têm mesmo importância. Então a gente torce que, tudo seja muito bem apurado dentro desse não só da CPMI, mas eu acho que de todo esse processo de investigação em torno dessa quadrilha, né, que atuava ali no INSS, mas que a gente possa separar isso desse movimento de eleição, porque, obviamente, isso não diz respeito à capacidade de gestão de ninguém. Eu não estou defendendo o atual governo, muito menos as pessoas que estão lá envolvidas mais diretamente, mas é só porque a gente realmente, nessa época eleitoral, costuma pegar qualquer incidente e tentar trazer para o discurso eleitoral, e a gente precisa ter atenção com relação a isso, porque realmente esse ano é um ano muito importante para o Brasil. A gente vai eleger uma série de novas lideranças políticas, inclusive a maior delas, que é o presidente do país. Nós temos um regime presidencialista e democrático, então a gente precisa eleger não só o presidente, mas também deputados e senadores com muita cautela, consciência. Então, quis deixar essa mensagem mais para a gente fazer esse alerta sobre a delicadeza do momento e tentar fugir um pouco de contaminações. Novamente, vamos considerar o que precisa ser considerado, mas também saber segregar aquilo que é só barulho ou tentativa até, né, de fazer barulho em cima de um tema, daquilo que realmente não seria importante para uma eleição. Mas você chegou a citar aí, Kátia, desculpa, você quer Não, comentar não, sobre isso? eu concordo, eu acho que aliás, as eleições esse ano, elas vão ter vários temas, né, que devem nortear os candidatos, né, a gente tem a questão aí, a CPMI, o INSS, os aposentados certamente vão entrar, a gente tem o caso do Banco Master, que é uma novela que, pelo jeito, vai ter várias temporadas, né, a gen nem sei em que temporada a gente tá, mas a gente entrou na temporada delação, né. Estamos aí na expectativa da delação do Vorcaro, até no fim de semana o advogado dele foi 3 vezes, visitou ele para conversar na superintendência da Polícia Federal. Hoje de manhã, segunda-feira, já chegou lá na superintendência para conversar com ele, então a gente deve ter aí uma segunda temporada, vamos dizer assim, a delação. Vamos ver. É. Bom, essa coisa do Banco Master aí, esse caso, ele tá parecendo que a gente fala em temporada, parece mais um seriado, né, mas tá parecendo mais aquela rede social que o scroll é infinito, quanto mais você vai baixando, mais coisa vai aparecendo ali, né. Mais ou menos isso. Mas, Brasília está bastante preocupada, e eu estou claro, estou generalizando, mas eu não gosto dessa questão de generalizar, né, de dizer que Brasília inteira está em polvorosa. Não, na verdade tem bastante político em Brasília, bastante preocupado com essa questão de delação, porque, sem sombra de dúvida, havia algum envolvimento de personagens da vida pública e política brasileira com eh, este sujeito, né, que liderava ali essa, essa iniciativa muito pouco eh, correta, pelo que a gente já viu aí de algumas, né, iniciativas e tal. Com relação a isso. Então, assim, o ponto de atenção aqui é, esse pesadelo, na verdade, está aí, né, ele está na esquina esperando para vir, digamos assim, para o conhecimento geral, não é isso?
Isso, é, não, tá aí e não poupa ninguém, né. Tá, a gente vê que tá ele pode respingar aí nos 3 poderes, a gente tem falado isso, parece até que está batendo na mesma tecla, mas é isso, a gente vê que vai respingar judiciário, legislativo e executivo, várias pessoas aí citadas, tendo que ser investigadas, né, 2 ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, sigilos sendo quebrados, depois não, depois, retoma, depois a STF simplesmente suspende a quebra de sigilo, como aconteceu com a CPI do crime organizado. Então, a gente tem muita coisa a ver, não sabe ainda, eu acho que a gente está na ponta do iceberg, não sabe aonde vai chegar isso, a expectativa, uma delação, é claro, ela só acontece se realmente tiver o que acrescentar e acima, né, não pode ser nada abaixo do Worcaro, não pode ser nada que já foi visto, e a gente ainda tem aí 8 celulares para serem a Polícia Federal, falava em 30% só do material periciado, né, nesse celular que o primeiro que foi aberto, então, tem muita coisa a vir por aí ainda, quase um tsunami. E em ano eleitoral, o que só aumenta e potencializa, né, essa questão de Sem dúvida. investigações como essa do caso do Banco Master. Ah, sem dúvida. Bom, infelizmente esse não é o primeiro caso de corrupção grave até que nós temos no Brasil e seguramente não será o último, né, a gente, isso talvez seja do ser humano até, ou seja, a gente vai ter sempre ali esse assunto sendo renovado a cada nova, tentativa, né, de usurpar ali algum bem público, enfim, eu acho que isso é uma coisa triste, mas eu acho que é natural também. Como eu sempre digo aqui nas nossas conversas, o bom é a gente ver é horrível ver isso que isso existe, mas é bom a gente ver, e é saudável, de que as instituições de controle também estão ali. Então, é a Polícia Federal, é o Ministério Público, obviamente o judiciário como um todo, ele é eficiente, está ali para, né, acompanhar, mas ainda assim, qualquer instância dessa, incluindo Polícia Federal e até Judiciário, também estão investigação, então a gente precisa realmente apurar direito, mas é sempre aquela história, né, não é o silêncio, não é o barulho dos maus é que nos preocupa, é o silêncio dos bons, né, então é sempre olhar com cautela, porque, se as investigações estão em curso, é porque realmente o país está funcionando e a gente deve esperar, né, que isso de fato possa ser, apurado da melhor forma possível, né. Ô Kátia, deixa eu pode Não, não, comentar. pode falar, pode Ah, falar. então tá. Ô Kátia, com relação à parte econômica, só para trazer em detalhe que hoje a gente trouxe uma matéria especial sobre um dos segmentos que é super importante na nossa economia, que é o comércio. O comércio que ele é responsável não só pela uma geração de impostos, né, muito grande, mas principalmente pela geração de empregos. Então, a gente está num momento de discussão, de reflexão sobre esse novo comércio impactado aí pelo mundo digital, pela quebra de barreiras comerciais ao redor do mundo. Então a gente fez uma reflexão um pouco mais profunda, eu queria convidar quem tiver interesse, que seria bastante, legal contar com a participação de vocês, até para a gente, estar sempre trocando ideias sobre isso dentro do portal Gazeta Mercantil ponto digital. Esse é o nosso tema principal de hoje. E eu quero usar esse para falar que semana passada nós tivemos finalmente uma redução pequena, mas ainda assim foi uma redução na taxa de juros aplicadas aqui no Brasil, né. Então, o Copom reunido baixou em 0,25, até o presidente Lula e outras autoridades, alguns empresários, se queixaram porque gostariam que fosse maior, né, essa redução. Lembrando que o Banco Central e o Copom é uma entidade absolutamente independente, então eles não respondem sequer ao presidente da República, muito menos a qualquer outra entidade, instituição ou mesmo pessoas, mas essa foi pelo menos uma sinalização de que pode estar vindo aí um movimento de descida, né, de queda nesses juros.
Então, se não foi o ideal, pelo menos foi um indicativo bom. E claro, você que tem aí um digamos, uma mensalidade para pagar bancária, você vai dizer: "Bem, mas a minha mensalidade não diminuiu", né. Então não é assim que funciona tão direto, demora um pouco inclusive das coisas se reacomodarem, mas de qualquer forma é sim uma notícia que a gente, tem que ter atenção, porque não é uma questão de que, do outro lado, querem evitar isso e a gente quer que aconteça, não. Acho que todo mundo está lutando pela mesma causa, que é preservar uma economia saudável, especialmente com inflação. Então a gente está no momento que foi permitido esse 0,25, acho que pode avançar um pouco mais aí para frente. Então era só para fazer o registro desse dado, que é econômico, muitas vezes é um pouco frio, mas ele é muito importante para o nosso dia a dia, né, porque afeta diretamente a economia de maneira geral e o nosso bolso em particular, é sempre algo muito sensível, né, essa questão do nosso bolso. Mas Kátia, por falar em nosso bolso, hoje começa, hein, você está sabendo? Assim, a questão do imposto de renda, né, Ah, hoje. exatamente, Começa hoje o exatamente. prazo para entrega do nosso bom e velho imposto de renda de todo ano, né. E a expectativa da Receita é boa, 44 milhões de declarações devem ser enviadas, né. Lembrando que quem tem que declarar, são aquelas pessoas que receberam ao longo do ano R$ 35.584 e que pode fazer pelo programa no computador ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O importante, Ricardo, é não deixar para a última hora, né, como acontece com muitas pessoas, né, eu acho que o brasileiro até já foi se acostumando, né, com essa história, já nem deixa todo mundo para a última hora, a gente já nem vê aquela loucura toda de cair sistema, tal, mas é sempre bom lembrar que não deixar para a última hora, porque tem multa, né, e é sempre bom e quem primeiro declara primeiro recebe também a restituição. Então, vamos acertar as contas aí com o leão. Infelizmente, tem que ser feito, então vamos fazer e fazer dentro do prazo. Com certeza. E olha, já foi muito mais difícil, tá? Temos que admitir, hoje em dia, com essa coisa de um pré-preenchimento já por parte da Receita, é quase que só conferir, e claro, sempre tem um ajustinho ou outro, mas é coisa realmente que não dá tanto trabalho assim. Então, eu acho que é uma missão que já não é mais aquele trabalho que você tinha que juntar uma pasta enorme com 300 documentos e conferir um por um. Eu acho que hoje a coisa está muito mais facilitada, é o exercício da nossa cidadania, requer inclusive que a gente, acerte, né, a conta com a sociedade, não é com o governo, é com todos nós. Então, assim, a gente, começa, né, mais um ano em que estamos aí diante desse tema tão importante também, que é o imposto de renda. Você vai deixar para a última hora? Porque às vezes é casa de ferreiro espeto de pau, né, a gente Fala. dá uma recomendação e não segue ela. Como é que é? Não, eu já faço logo nos primeiros para receber também nos primeiros lotes, né. E como você falou, essa questão Ah, menina esperta. pré-preenchida. É, pré-preenchida é muito bom, porque você só vai conferindo mesmo, né, o que foi colocado ali e não tem jeito, tem que fazer, é o que você falou, também é um exercício de cidadania, a gente declarar o imposto de renda. Tem que ser feito, vamos fazer no prazo e quem tem a receber, quanto antes, mais cedo recebe. E esse ano vão ser só 4 lotes, né, antes tinham, se eu não me engano, eram 6, enfim, mas esse ano vão ser 4 lotes que já começam no mês inicialmente seguinte ao fim do prazo para entrega. Então, vamos lá, vamos acertar as contas e é isso, é vida que segue. É isso aí, com certeza. Bom, Kátia, então uma ótima semana para vocês na Agência Voz, que a gente tenha um mundo com mais paz, um Brasil também com mais responsabilidade, mais paz. E semana que vem estaremos juntos aqui novamente, tá bom? Obrigada, boa semana a todos também, vamos nessa linha, um mundo com mais paz, bons pensamentos, que a gente consegue e a gente supera em março acabando, semana que vem já é abril. Boa semana a todos. Então, então, joia. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.